presença de todo mundo. Eu sou o Thiago Dottori, eu sou curador do BR Plot e hoje eu vou também ser fominha e vou mediar essa mesa. Primeiro eu queria agradecer ao SESC, CPF, por ser um apoiador desse nosso projeto e de possibilitar esses encontros que têm sido tão ricos. Talvez vocês tenham visto a mesa de ontem, foi uma mesa bastante interessante. Uma segunda coisa importante que eu tenho para dizer é que eu descobri que aquilo ali não é uma pimenta, é uma outra coisa, que eu esqueci o nome de é uma flor. É verdade, curioso, não é pimenta. Queria agradecer o Rodrigo, antes de anunciá-lo na mesa, ele é um dos caras que faz esse evento ser possível também. Muito importante seu apoio, Rodrigo, obrigado. E por seu apoio, não só ao evento, mas ao roteiro de um modo geral. Você tem sido um produtor muito próximo da gente, muito atento à questão do roteiro de um modo geral, então eu queria fazer esse agradecimento público. Fizemos uma conversa já esse ano. Talvez a gente repita alguns temas, quem tenha visto, mas é sempre interessante ouvir você falar. Então, muito obrigado por também tornar esse evento possível. Sem seu apoio, ele não seria possível. E, enfim, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Pedro Aguilera, que está aqui do meu lado, o menino prodígio, que eu jamais vou perdoar, porque 10 anos atrás eu fiz uma entrevista de emprego para escrever 3% e fui recusado por ele. Para você ver, nunca desista. Não que eu seja alguma coisa, mas, enfim, não desisti ali. Não, perdoo, sim, estou brincando. Sou fã desse cara. Ele é roteirista formado na ECA, USP, criou, né, e é roteirista de 3%, talvez vocês tenham ouvido falar, uma série original da Netflix. Desde 2007, escreve para a TV projetos como SOS Fada Manu, indicado ao Emmy Awards, Historietas Assombradas, Vida de Estagiário e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escreveu também os longas-metragens Copa de Elite, Historietas Assombradas e La Vingança, que tivemos a chance de escrever juntos. Está passando aí nos telecines para dar umas boas risadas e não pensar muito na vida. E o Rodrigo Teixeira é produtor, é fundador da RT Features, produtora de cinema e televisão. Dentre outras produções se destacam, dentre várias produções, né, se destacam os filmes O Abismo Prateado, Francis Ha, Alemão, A Bruxa, Severina e Call Me By Your Name, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né. Em 2016, Rodrigo passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos Estados Unidos, responsável pelo Oscar. Atualmente, possui 2 projetos em finalização. Ad Astra, de James Gray, que é um diretorzaço americano, que eu sou fã. Acho Amantes, um filme assim. E A Vida Invisível, de Karim Ainu. E também o Meteoros, que é um filme que eu escrevi o roteiro, que depois a gente vai saber em que pé que está o Meteoros. Era um roteiro ótimo. Depois você nos conta. Aí, assim, eu fui... Já adiantei algumas coisas aqui, né? O tema da mesa, roteiro para audiências globais, né? Então, o Aguilera escreveu 3%. Eu imagino que quando ele escreveu, ele não tivesse imaginado que a série teria esse alcance. Não existia Netflix, não existia nada, mas tinha alguma coisa ali que fez com que a série se tornasse um hit. Eu fui procurar no IMDb até para comparar números. Psi, que eu escrevi, acho que tinha 250 votos de nota. E o 3% tinha 15 mil e tralalá. Uma comparação. Acho que nenhuma série brasileira tem tanta repercussão internacional. E o Rodrigo está agora com a produtora, praticamente tem uma série em Nova York, que está bastante voltado para o mercado internacional. Então, ele tem um diálogo com roteiristas internacionais, com o mercado internacional, e que eu acho que a gente vai ouvir muita coisa interessante aqui. Então, a minha primeira pergunta para os dois, assim, uma pergunta meio genérica, é assim: existe algum tipo, vocês conseguem identificar assim, existe algum tipo de história que viaja pelo mundo e algum tipo de história que não viaja? E quais seriam as características disso no roteiro e na história? Se eu começar, é só clichê, só sei responder essa com clichês. Então pode começar. Bom, na verdade depende um pouco, porque se você pensar em cinema brasileiro, o que viaja não é o que é popular aqui. Então o que é popular aqui não viaja. O público estrangeiro não quer ver uma comédia que faz sucesso aqui no nosso cinema, que levanta uma audiência, um público de 3 milhões, 4 milhões de espectadores. Ele não está esperando isso
do cinema brasileiro. Estou falando em cinema especificamente. Então ele espera muito mais um filme que explique o Brasil, que conte um pouco do que está acontecendo com o Brasil e que crie uma identificação para eles entenderem o que está acontecendo no Brasil. Se você for parar para pensar nisso, os filmes brasileiros que fizeram realmente sucesso internacional nos últimos, de 80 para cá, foram 4 ou 5 filmes que fizeram sucesso efetivo de serem reconhecidos fora do Brasil. O Pichote, Central do Brasil e Cidade de Deus. Outros fizeram sucesso, mas nenhum no nível desses 3 filmes. Esses 3 filmes realmente alcançaram audiências no mundo inteiro, são reconhecidos como grandes filmes, fizeram dos seus diretores grandes estrelas. Esses diretores começaram a ser assediados por grandes atores, então esses filmes viajaram. E se você for parar para pensar, são filmes que falam o quê? Sobre os problemas sociais que o país está vivendo naquele momento. Eles são importantes, eles são urgentes. E isso eu acho que é o que a gente... Esse cinema, especificamente, viaja. Esse viaja. Obviamente, você vai fazer um filme comercial, com uma ideia comercial, você vai competir com o que os americanos fazem. E aí você não tem como vencer os americanos. Eles vão derrubar você de qualquer maneira. Raros são os filmes... Por exemplo, aquele filme francês, Os Intocáveis. Aquele filme viajou. Aquele foi um drama que viajou e aconteceu. Mas a nossa versão desse filme aqui não existe para eles. Então, assim, eles olham para a gente num outro lugar. E acho que se a gente não entregar isso, o filme não vai viajar. Então, assim, é diferente. O americano em si viaja. A língua inglesa viaja, o cinema americano de Hollywood viaja, o cinema independente americano também viaja. Então, a gente se surpreende com o resultado de filmes. A Bruxa é um filme super fechado e viajou, fez um público no Brasil que a gente nunca imaginou que faria. Então, Fez assim, quanto aqui? Desculpa. Quase 1 milhão de espectadores. Nossa. Então, assim, eu não tive uma coisa do gênero aí também? Cara, uma coisa do gênero, é uma coisa assim, não é um filme de terror. Se você for para pensar, ele não é tão aterrorizante assim. É um filme difícil, é um filme que é o inglês com legenda. Você precisa de legenda, mesmo entendendo inglês, para sacar o que os caras estão falando, porque é o inglês do século XVII, século XVIII. Então não é tão simples você entender esse filme. E o filme aconteceu. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno para a gente. Ele é um fenômeno. A gente nunca imaginou como ele poderia acontecer. Mas acho que o gênero nesse caso carregou o filme. Você faz um filme similar no Brasil, não dá público. Ele não acontece. Eu acho que a gente tem uma questão também. A gente está falando de viagem especificamente. O filme brasileiro que viaja, na minha opinião, é o filme brasileiro que trata de um tema que o estrangeiro quer ver do Brasil. Se você não tiver esse tema, ele não vai viajar. Isso o presidente da academia já falou. Não adianta. O presidente da academia, numa reunião no começo do ano, falou para mim: não adianta vocês mandarem filmes para a gente, que são filmes que são a cara dos nossos filmes aqui. A gente não está querendo ver isso. A gente está querendo ver, cadê? Ele usou essa frase: cadê o Cavalo de Turim de vocês? Aonde está? Foi um filme que ele lembrou, falou: cadê o Cavalo de Turim? Cadê o Central do Brasil? Onde está esse filme? Esse filme não está chegando aqui. Eu acho que a produção brasileira faz esses filmes. Esses filmes são feitos. Eu acho que o ano passado o Gabriel Montanha é um filme que poderia ter alcançado audiências maiores fora do Brasil, alcançou na França. Acho que o filme da Laís também, acho que o filme da Ana Mulaer alcançou audiência. Ele foi um filme comentado fora do Brasil, mas nenhum desses filmes chegou no nível do Central do Brasil, Pichote e Cidade de Deus. Aguilera, você... Não, eu acho que incontestável o que você falou, acho que faz tudo muito sentido. E da minha perspectiva é tudo meio diferente, eu acho, porque o mundo da Netflix e das coisas aparecerem lá na sua telinha é meio que o inverso, talvez, disso, de eu tô lá na Coreia e agora eu resolvi ir no cinema e agora eu vou resolver que filme que eu vou assistir e gastar mó grana. E aí eu vi lá um cartaz de filme brasileiro, me interessei. É meio que o oposto de eu tô na Coreia, eu tô em casa, não sei o que assistir, tô num scroll infinito e apareceu um negócio que eu me surpreendi, eu nem sei de onde foi feito, assim. Porque, respondendo àquela sua primeira indagação, quando a gente começou o 3%, não tinha absolutamente nenhuma ambição de passar fora do Brasil. E depois, quando rolou na Netflix, também não tinha nenhuma ambição de ser assistido fora do Brasil, a princípio. E aí vem os papos de 190 países e 20 legendagens diferentes e tal, a gente também não registrou o negócio.
E aí lançou, e aí quando a gente ficou sabendo que foi bem em vários outros lugares e tal, é muito, muito legal e, ao mesmo tempo, é uma coisa tão distante que às vezes nem cai a ficha, assim, sabe? Eu sempre gosto de falar que você entende racionalmente, mas você não chega a entender mesmo que tem uma pessoa do outro lado do mundo assistindo, assim. E quando eu falei que eu só responderia no clichê, porque é muito na base do que eles falam lá. Essa ideia de, tipo, você fala sobre a sua aldeia para falar para o mundo inteiro e tal. Então, acho que tem um pouco de verdade nisso e com certeza, a graça também das pessoas assistirem o 3% lá fora é um pouco ver como um outro país resolve um gênero, como um outro país encara um gênero. E é sempre a combinação entre coisas que eles se identificam totalmente, com os mesmos dramas humanos ou sociais que se relacionam. É uma distopia, então se passa no Brasil, mas não se passa. Mas tem também, imagino que para o público de fora, um pouco do exótico da língua que eles nunca ouviram e da sensação de que eles talvez estejam vendo uma coisa que não é todo mundo que está vendo. Eu estou descobrindo essa série aqui na Suíça, sei lá. E então é a combinação dessa coisa que a gente nunca sabe, porque eles nunca contam, quantas pessoas vêm e onde. E eles também nem pensam muito em regiões também. Eles pensam em filões de mercado, né? Tipo de mercado não, mas filões de público. Pessoas que assistem quais tipos de coisa, independente de quem elas são e onde elas moram. Então eles também nunca nem falam isso pra gente, mas às vezes você fica conversando com um monte de gente da Netflix, fica perguntando, e às vezes eles soltam sem querer uns países e tal. Aí você fica pensando, né? Foi bem na França. Não sei. Ok, foi bem na Turquia, e você fala, a Turquia tem a ver com o Brasil, é meio nada a ver, mas é meio tudo a ver também. Aí, e foi bem nos Estados Unidos, que também é estranho. Eu acho que essa junção de problemas e questões, ainda mais tratados numa distopia que todo mundo conhece e identifica, com um pouquinho desse exótico de tipo, é brasileiro, é diferente, o que tem de especial nesse negócio? Os executivos do Netflix sempre incentivam a gente a fazer a série o mais brasileira possível. Eles falam isso explicitamente, e era uma coisa que a gente queria fazer desde antes também, ainda mais sabendo que é assistida lá fora também. A gente quer também que seja uma representação nossa. E eu acho até que seria meio difícil a gente também fazer de um jeito que não fosse, sendo um gênero caro e pouco feito aqui no Brasil. Então. E aí eu tenho uma outra curiosidade, que é o seguinte, e é uma pergunta que vale invertida. Primeiro, você que está falando da relação com os executivos da Netflix, né? Você sente diferença no olhar de executivos estrangeiros sobre o tipo de comentário que eles fazem? Porque no processo de televisão você tem muitas idas e vindas, né? Você apresenta, eles devolvem, fazem comentários, você responde aqueles comentários e tal, e aí aquilo vai evoluindo até ser a versão da final, a versão de filmagem. Você sente diferença no olhar gringos sobre as histórias, e eles buscam um certo tipo de efeito, tem um tipo de comentário que você sente que é diferente do que você sentia e ouvia de comentário de executivo brasileiro, mesmo para cinema? E depois, Rodrigo, se você já quiser emendar essas perguntas, o que você sente de diferente também com relação ao tipo de projeto que você recebe do Brasil, em português, para ser filmado aqui, e o que você recebe lá fora? Se você sente diferença em alguma questão específica, seja na escrita do roteiro, seja no processo, seja no tipo de diálogo que você tem com os roteiristas estrangeiros. Eu senti muita diferença, mas não necessariamente também isso é a vida real, porque eu tinha trabalhado com várias séries aqui, mas nenhuma série como 3% também. E aí fui fazer o 3% trabalhando também com poucas pessoas, na verdade, executivos americanos, então não quero generalizar. Mas eu senti diferença porque a executiva americana principal, que começou fazendo 3% e tal, eu via uma coisa nela que eu gostava muito, que as prioridades dela eram emoção, 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 aí alguma outra coisa lá embaixo, entendeu? E ela falava, geralmente a gente conversava sobre roteiro e sobre a história, nesses termos que eu como roteirista, acho fundamentais, que são o que o público está sentindo, o que a gente está causando, o que essa história significa. E acho isso muito bom.
e não necessariamente tinha recebido muitos comentários nas outras séries que eu fiz que eram voltados para isso, assim, e também nunca necessariamente com tanta consciência dramática, que é uma coisa importante também. Eu espero que isso esteja mudando também. Eu acho que quando eu trabalhei em outras séries, a gente tinha acabado de começar a aumentar a produção de séries aqui com a lei do cabo e tal, então eu acho que as estruturas dos canais estavam se remodelando para encontrar pessoas que agora, em vez de comprar coisas, teriam que comentar. Eu espero que isso melhore, mas a coisa mais importante, mais difícil, e mais divertida e mais prazerosa é isso, é você estar criando uma narrativa para causar coisas no espectador e chegar até lá exige várias versões e muita conversa, e muita discussão e muitas ideias. E esse foco é tão simples, mas eu notei a diferença. No meu caso é um pouco diferente, porque a gente tem, usando feedback de executivo e pensando nos roteiristas, você tem duas formas de se fazer cinema nos Estados Unidos: cinema independente e cinema de estúdio. Os filmes que vêm de um roteirista sem ter eventualmente um diretor atachado, na grande maioria eles vão para um estúdio, eles são direcionados, eles são trabalhados com executivos do estúdio ou com criativos que trabalham para aquele estúdio para que esses filmes aconteçam. No cinema independente, normal, para você sobreviver e fazer ele acontecer, ou você é um diretor roteirista, assume as duas funções, ou você é um roteirista que já tem um diretor acoplado ao teu projeto, porque isso faz com que o seu projeto aconteça. E aí, nesse caso especificamente, eu vejo uma vantagem muito grande. O que eu recebo é muito mais maduro do que eu recebo aqui. Eu tenho uma história que eu acho que eu já falei, inclusive, na nossa última conversa, que eu uso ela de exemplo. Eu tinha o direito de um livro que era Os Últimos Soldados da Guerra Fria, e esse livro, quando saiu, eu tenho. E esse livro, quando saiu, é um livro brasileiro, eu recebi proposta, assim, sem citar nome, de 10 diretores brasileiros que queriam fazer o filme. E todos chegavam para mim com o mesmo approach. Eu trago o Javier Bardem, eu trago o Ricardo Darín, eu trago não sei quem. Eu estou falando isso de 2012. Na época, a minha experiência no mercado internacional ela ainda não era como é hoje. Então, quando os caras me ofereciam isso, eu falava, bom, beleza, se você trouxer o cara e a gente conseguir viabilizar o filme, ninguém vinha com nada mais a não ser eu trago alguém para fazer o filme acontecer. E essas coisas não aconteciam. Foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos depois, nada aconteceu. Um dia eu estou em Nova York conversando com um produtor francês e ele falou, olha, cara, o diretor com quem eu produzo todos os filmes está sem projeto. Você tem alguma coisa para ele? Eu falei, cara, eu tenho um livro. Saiu em inglês. Eu vou te mandar o livro que tem a cara dele. Mandei o livro. Passou 3 semanas, ele ligou para mim e falou, você vai para Cannes esse ano? Eu falei, vou. Ele quer te conhecer, ele quer conversar com você porque ele gostou do livro. Esse diretor chegou para conversar comigo, que é o Olivier Assayas. Ele não me falou de nenhum ator que ele queria trazer. Ele me contou a história que ele queria filmar. Ele me fez um pitching do roteiro dele inteiro, do primeiro, do segundo, do terceiro ato. Ele não tinha compromisso financeiro nenhum comigo. E ele é um cara que, se ele quisesse o Javier Bardem, ele teria o Javier Bardem. Porque esses caras, eles têm uma frase que é, eu sou director driven. Eles vão pelo diretor com que eles querem trabalhar. Então, assim, quando você é um desconhecido, a chance de você atrair um desses autores é praticamente zero. Ela é inexistente. Então, o Olivier vem com uma proposta. Isso eu não tinha visto aqui. Estou falando que esses diretores que me procuraram aqui são diretores que têm nome, são diretores que têm uma carreira. E aí vem um cara, teórico, muito mais humilde no processo dele, com uma carreira extremamente vitoriosa e com um projeto. E ele não quer falar de ator, ele quer falar da dramaturgia que ele está me vendendo. Aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a reparar que isso acontecia sempre. Sempre. A gente recebe. Eu trabalhei num roteiro agora que a gente recebeu. Esse projeto ficou 6 anos com a gente, sendo desenvolvido como ele era uma ideia. Muito difícil de adaptar. Há 2 anos atrás, a gente chamou um diretor para fazer. O diretor me falou, olha, eu quero esses 3 roteiristas. Um deles, eu gostaria de trabalhar com um desses 3. Eu marquei a reunião com o primeiro. No primeiro que eu fui, ele fez um roteiro da Pontes de Madison. Na primeira reunião que eu fiz com o cara, eu contei o que era o projeto. Ele já começou a ter um monte de ideia. Já me contou um possível final do filme, mas assim, só inspirado pelo que a gente estava falando. Eu contratei ele, ele demorou 1 ano e meio para escrever o roteiro. Me entregou um roteiro de 180 páginas. É o melhor roteiro que eu já recebi.
melhor. Eu tinha prazer lendo o negócio. Parecia que eu estava lendo. E assim, e o pitching dele, logo depois, ele sentou comigo, ele ia contando o pitching para a gente por etapa, e a gente falava, meu, cadê esse roteiro? Manda o roteiro para a gente. Mas tinha uma diferença na maneira como ele contava. Eu não sei se isso é uma coisa porque nos Estados Unidos isso é intrínseco, faz parte da cultura deles. É como a gente joga futebol aqui, eles não jogam, é uma coisa que é muito natural para eles. O cinema é uma arte que eles dominam com muita naturalidade, eles têm muito mais facilidade de conversar sobre a arte cinematográfica, ou de falar. Eles fazem muita porcaria também, grande, muita mesmo, mas eles conseguem ter, na grande maioria, uma conversa com você, que você fala, cara, a gente, 2 semanas atrás, no laboratório de Sundance, cara, 12 projetos, uns 8 maravilhosos, assim, sinceramente, de pitchings muito maduros, de ideias muito bem estruturadas, os caras tendo noção do que eles estão querendo, estão ali para você dar um shape, como é que eles vão produzir isso. Mas, assim, é maduro, o processo é maduro. Todos vêm de escola, a grande maioria de escola de cinema, ou são comediantes que vêm da comédia mesmo, escrevendo, tinham 2 projetos assim, mas eles têm uma referência, eles têm uma cinefilia também, trabalham de uma forma que eu raramente eu recebo aqui. Quando recebo, eu vou e falo, eu quero fazer o filme com esse cara e tento fazer. Assim, eu vi algumas vezes, sim, mas não é na mesma escala. Então tem uma diferença. Assim, a única coisa que me faz crer isso é porque lá existe uma indústria mais madura, então é mais fácil para eles também. A referencial deles é muito maior do que o nosso. Os gêneros, todos os gêneros lá são aceitáveis. As pessoas podem começar a carreira fazendo um filme de terror ou fazendo um filme de comédia e a carreira acontecer. É mais difícil aqui. Muitas vezes a gente, vou fazer um breve parêntese aqui, assim, você falou do mercado de informação, dos executivos se preparando para ler roteiros e tal, e a gente tem muito uma visão de que o produtor é um cara que viabiliza, é um cara do negócio, mas tanto você falando pela sua experiência com né, o canal, com relação à história, com relação ao roteiro, ou seja, você como produtor está muito focado não só falar de dinheiro ou de orçamento ou de como fazer o filme. Claro, isso é o seu trabalho, mas assim, você gasta uma parte razoável do seu dia atrás lendo roteiros. Eu já fiz uma reunião, por exemplo, de uma série que era uma reunião de roteiro em que ninguém tinha lido o roteiro quando eu cheguei, com exceção de um assistente. E eu achei aquilo muito, né, significativo, assim, do quanto o roteiro a gente ainda não valoriza. E pelo que você fala, o roteiro é o ponto de partida de tudo. Aí eu queria um pouco até que você dissesse, que eu não sei, eu fico curioso para saber como foi a sua formação, porque eu sei que você também veio da literatura, um pouco de editoria de livro, e eu não sei muito bem, eu ainda não te fiz essa pergunta nunca. Na verdade, minha formação é todo dia. Eu me formo todo dia em roteiro. Eu estou lendo o livro que eu estou lendo agora, são todas as crônicas da Pauline Kael sobre de cinema, todas as críticas cinematográficas dela, uma aula de cinema. Então são 1.300 páginas o livro, eu comprei, eu fico do gargalhada lendo. Eu falo, que coisa maravilhosa isso daqui. Isso dá repertório para você, porque você começa... Primeiro você começa a observar um filme que você viu antes de uma maneira diferente, com um olhar crítico, e vê que uma mulher escreveu um negócio em 72, é moderno hoje, e que você recupera aquilo e usa a seu favor. O produtor não lê. Em nenhum lugar do mundo. Não? É raro os que leem. Os que leem são com quem você deveria dialogar. Eles pensam muito mais em viabilizar o projeto do que entender o projeto. Falta cinefilia ali, falta conhecimento, falta referência. Então, assim, é muito fácil você falar, eu quero ser produtor de cinema. Qualquer um pode ser produtor de cinema. Isso é verdade, você pode juntar, arrumar um dinheiro, você pode ser o cara que arruma o dinheiro, você pode ser um cara legal, que sabe agregar pessoas, você pode ser um cara que sabe lidar com gente, com equipe. Você pode fazer isso, mas você tem que ter sensibilidade. A sensibilidade você aprimora. Você pode ter, só que você aprimora estudando, você aprimora lendo. Não adianta você fazer. Eu já fiz participação, já fui numa mesa de roteiro de um filme meu que tinha supostamente um coordenador de roteiro de uma televisão, que ele chegou na reunião e ele não leu o roteiro. A gente ficou olhando para ele. E um cara importante. O cara ficou tão sem graça que ele baixou o computador e acabou a reunião. Aí a gente olhou para ele e falou, e aí? Não tem conversa. O cara falou que o filme tinha um gênero, o filme era um drama, o cara falou que era uma comédia. Eu falei, gente, o cara não leu o roteiro. Você fica tão decepcionado que até você, sinceramente, brocha. Você não tem vontade mais de fazer o projeto. Você, como produtor, perde. Eu falo, eu como produtor, se o projeto não me alimenta a vontade de fazer, eu abandono o projeto.
Eu não dou atenção. Eu acabo esquecendo aquele projeto. O que me dá vontade de fazer, eu ter um tesão no projeto. Eu ler o projeto, eu gostar. Daí eu vou dar tudo que eu tiver e o que eu não tiver para fazer aquele projeto acontecer. E assim, esse é o meu jeito. Não sei se o meu jeito é o correto, é o certo ou não é o certo. Agora, o produtor, na grande maioria, não tem essa cinefilia, não tem tempo, não vai no cinema, vê pouco filme. E assim, sem generalizar, isso é fato. Então, assim, você conversa muito. Como é que você conquista um diretor para trabalhar com você? Um bom diretor. Falando do quê? De cinema. Você tem referência, o cara vai vir com você. Ele não vai se apegar a você, ou ele vai se apegar a você porque você é um cara que arruma dinheiro, está nadando em dinheiro e vai viabilizar o projeto dele. Ou ele vai se apegar a você porque você tem troca com ele. Aí o cara quer fazer o filme com você. Então, assim, às vezes tem um diretor que não precisa trabalhar comigo. Existe o Robert Eggers, da Bruxa. Eu filmei o segundo longa dele. Ele não precisava fazer o segundo longa dele comigo. Se ele fosse no mercado e fizesse assim, o dinheiro fazia assim para ele. Entendeu? Não precisa de mim. Eu não tinha nenhuma vantagem competitiva financeiramente. Eu tinha uma vantagem competitiva. Eu dei artisticamente o que ele queria. Porque eu entendia o que ele estava fazendo. E esse é o trabalho do produtor. Então eu dei uma segurança para ele, porque o cara falava, eu vou filmar 17 horas hoje. Eu preciso que você me banque. Eu bancava. O cara fazia uma cena aqui e ficava parado aqui, filmando a garrafa. Os caras desesperados, a Bond Company atrás de mim, falando, fudeu, o orçamento estourou, e o orçamento estourou. Até um dia que eu falei, o limite acabou, cara. Eu dei tudo que você podia, agora a gente vai ter que baixar. E baixou. E aí você cria uma relação de confiança, entendeu? É assim que eu acho que é produzir. Então, assim, não dá para generalizar. Assim, eu também tenho defeitos como produtor, vários. Às vezes um diretor não quer trabalhar comigo. Graças a Deus, na minha carreira, eu repeti diretores. Assim, eu trabalhei mais de uma vez com os diretores com que eu gostei. Aguilera, não sei se é foco ou não, mas enfim, eu sei que depois do 3%, você deu uma circulada em Los Angeles e com a gente. E aqui existe muito uma queixa de que a gente não tem agente, né? Que o roteirista acaba tendo que fazer várias funções ao mesmo tempo. Ele tem que criar o projeto, ele tem que conseguir trabalho, ele tem que conseguir negociar o trabalho dele. Então, como você viveu um pouco, se você puder contar um pouco essa experiência de ter ido lá, ter sido escolhido por um agente, ter pitchado o projeto em diferentes canais ali em Los Angeles e que tipo de coisas, enfim, contar essa experiência que é o mais que eu gostaria de ouvir e que coisas você acha que a gente poderia aproveitar, que fazem bastante diferença e tal. Não sei o que a gente poderia aproveitar, eu sei que ter um agente é muito bom. Porque é tirar de você um peso que você geralmente como roteirista não quer ter, que é negociar, mas sem ter um atrito na relação com a pessoa que depois você vai ter que trabalhar com, mas sem também aquela sensação de que você está aceitando receber qualquer valor que estão te oferecendo. Então, tirar isso da responsabilidade é, sem dúvida, muito bom. Não sei muito o que contar, foi uma experiência muito boa, assim. Por causa do 3%, uns agentes entraram em contato, comecei a conversar com eles me perguntaram se eu tinha outros projetos, eu fiz um pitching para eles de outro projeto, eles falaram, tá legal, vem para cá, a gente vai armar 1000 reuniões com você, então eu fiquei fazendo literalmente 1000 reuniões, uma atrás da outra, e achei extremamente prazeroso, assim. As pessoas... Primeiro que eu achei as pessoas muito mais simpáticas do que as reuniões que a gente costumava fazer aqui. Eu não sei se é também por causa pós já ter feito uma série ou não e tal, mas nível de respeito, assim, muito, muito bom. Elas liam antes ou você pitchava ali na hora? Eu nem tinha mandado nada, eu fazia a apresentação do projeto ali na hora mesmo. Eles são muito padrão, assim, né? Então, toda reunião era você entrava, pegava uma garrafa d'água, batia 5 minutos de papo sobre qualquer coisa, primeira vez em Los Angeles, blá, 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 blá. Aí, no caso do 3% especificamente, era sempre também, eu contava a história da série, que toda a história começou lá atrás, foi um edital, fizemos o piloto, Eles caiu no entendiam YouTube. O que era edital? Eu nem sei a palavra para traduzir, eu falava um concurso governamental, eu falava. Que pagava para fazer o piloto, e aí eles contavam toda a história do YouTube, o cara do Netflix viu no YouTube e tal, e eu já contava essa história como uma história também, e as pessoas já se interessavam, já falavam, nossa, essa história é muito boa e tal, e aí chegava o momento do, enfim, o que você veio fazer aqui no meu escritório, e aí eu contava da série nova, e
tem um pouco da relação com a conversa que a gente estava tendo antes, que era, as pessoas estavam interessadas na série mesmo, elas estavam interessadas em saber se a série era boa ou não, e não tanto interessadas em saber se era caro ou se não era caro, se dava para fazer com o orçamento que tinha e se cumpria a cota de tela ou não. Então, o interesse era dramático, era exatamente. E então foi uma experiência muito boa. E depois, analisando propostas e tal, e todo esse diálogo, estar terceirizando isso, vale muito os 10% que se paga para os agentes. Dito isso, eu acho que seria muito legal se tivessem agentes no Brasil. Eu lembro até de você ter me falado brincando que se você quisesse virar o agente, você virava, você só gostava muito de escrever para isso. Mas eu não sei qual que é a massa crítica que uma indústria precisa para valer a pena financeiramente ter alguém dedicado só a fazer essas conexões. E eu não sei também nem entender economicamente quantos clientes um agente precisa ter para se justificar. Mas é uma experiência louca. Achei sensacional, assim. Estou surfando nessa onda. E isso gerou... Gerou. Não quero contar para não revelar coisas antes quê? da hora, mas gerou coisas. Tá, ótimo. Você acha que a gente conseguiria ter, Rodrigo? Você acha que existe espaço para isso? É uma queixa frequente, assim. Não. Porque realmente é uma sobrecarga. Não existe. Não tem? Porque tem monopólio no Brasil. Como é que você vai fazer packaging? A agência vive de packaging. Ela vive de montar um grupo de pessoas e vender esse projeto para alguém que vai comprar. Quando os atores são contratados por uma mesma emissora, como é que você faz packaging? Quando esse mercado abrir, vai valer a pena. Hoje não vale a pena. Você não consegue fazer um packaging de um projeto e vender para um canal. E a relação aqui é muito pessoal mesmo. Não existe. Você não vai mandar o seu agente falar com a Netflix aqui em seu nome na hora que eles vão te contratar. Eles não sabem. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso acontecer. Eu tenho agente também. Então, você, como produtor, tem um agente meu como produtor. Eu sou representado por uma agência, não exclusivo, porque eu posso fazer negócios com outras agências, mas eu tenho agente há 8 anos. Eu mudei de agência nesse período. Mas o agente de um produtor faz o quê exatamente? O agente de um produtor, na verdade, como eu comecei nos Estados Unidos, comprando direitos de livros, e assim, eu comprei na aventura para ter os direitos. Os livros chamaram a atenção, esse agente vinha fazer o quê? Me oferecer um packaging para o meu projeto. Ele queria me representar todo mundo que estava em volta, ele se remunera na participação de todo mundo. O 10% dele é sobre a minha pessoa, é sobre o meu custo de produção, sobre o diretor que ele trouxe, sobre os atores que eles estão fazendo. Então, você começa meio que a jogar o jogo das agências. Então, assim, às vezes eu chego para uma agência hoje e falo, vamos fazer um projeto inteiro aqui dentro. Então, eu trago um projeto, falo, olha, eu quero esse filme aqui, eu quero aquela lista de diretores, vamos nesse aqui, me passa os atores que vocês têm disponível. Daí, ontem mesmo, eu recebi um e-mail, ó, para esse filme, os roteiristas são esses que a gente tem disponível, os diretores são esses, os atores são esses. Aí você começa a montar um packaging. Por quê? Porque se eu concentrar tudo na agência, faz assim. Se eu quiser fazer sozinho, eu faço, mas demora. A agência ela é um intermediário rápido. No Brasil você não tem packaging aqui. Você tem agente de ator, eventualmente um outro diretor ou roteirista tem um agente que sabem fazer bons negócios. O cara precisa de um agente até muito para vender ele para mercado comercial, de publicidade. Às vezes esse diretor ou esse roteirista não quer negociar com a Globo, alguém vai lá e senta e negocia, ele só vai lá e fala do artístico. Essa figura está começando a aparecer um pouco mais. Mas no Brasil é muito mais o do ator. É onde esse cara fatura dinheiro. Ou com um contrato que ele fez para a Rede Globo, ou com publicidade. É aí que está o faturamento do agente. Então, assim, você não tem a indústria do packaging aqui. Então a gente está ferrado por mais um tempo. Não, eu acho que nos 4, 5 anos isso vai abrir. Esse modelo de mas independentemente do mercado abrir ou não, mas o modelo de agente, ele é exclusivo americano ou ele na Europa tem também? Na Inglaterra tem muito. Na Inglaterra tem. Fala. Na Inglaterra tem, na França também. A França é um modelo muito específico, muito parecido com o brasileiro. O francês é uma réplica do nosso sistema, muito parecido. Assim, você entende o cinema francês, negociando com eles, você fala, pô, estou negociando com o Brasil. Itália, França, é a mesma coisa. Inglaterra e Estados Unidos é diferente. Inglaterra tem muito subsídio também, mas você tem a figura do agente. Às vezes você quer contratar um ator, se ele tiver um agente inglês, é mais fácil você cair nele pelo agente inglês do que entrar nele pelo agente americano. E nos Estados Unidos você tem uma outra figura, que é o manager. O manager, quando você quer trabalhar com um ator, é mais importante do que o agente. Mas ele tem os dois. Ele tem os dois, porque o agente tem ator que não tem nem agente, só tem manager. Porque o manager não faz tudo para o cara. Tudo. Cuida da vida do cara inteira.
praticamente faz o check-in do cara no aeroporto. É bem nesse nível. Não tem... O agente, não. O agente é um cara que negocia contratos. Então, o agente é um cara que está num outro escopo. Ele negocia contratos. O manager, não. Ele cuida de tudo. O manager é um cara que, teoricamente, te ajuda mais a escolher o projeto, ter mais influência no ator para escolher um projeto. Muitos diretores e roteiristas têm manager também. Então, você vai perder 15% de tudo que você fizer tendo essas duas pessoas. Você teve manager, Guilherme, ou foi só... Não. Esse eu entendo emocionalmente o apelo, mas não entendo tanto não. É porque a ideia também seria uma pessoa também que cuida da sua carreira e te orienta. É mais uma coisa assim, o que você quer fazer daqui a 10 anos, então vamos te levar para esse caminho. Ele é e quase tal. um produtor específico para o cara. Ele é um produtor acoplado a você. E outra coisa que eu queria saber de vocês, assim, é o nível nessa questão de fazer roteiros para audiências globais, talvez exista uma questão um pouco de uma certa especificidade de roteiro. Aqui, como você mesmo disse, Rodrigo, não tem um mercado, sei lá, de filmes de terror, filmes de ação, tem de comédia, e tem caras que eu reconheço que fazem bem comédia. A gente pode gostar ou não entro nesse, mas os caras que conseguem fazer público é uma turminha ali que faz bem comédia e tal. Você acha que é um bom caminho para a gente? Claro, eu não sei se ele é viável economicamente. Então, para você, Aguilera, você lá fora, quando você foi desse rolê, tipo, quero ver uma série de ficção científica, porque você fez uma coisa meio ficção científica, distópica, então você vai escrever nesse gênero e isso vira uma marca sua. E, Rodrigo, você acha que a gente poderia, como roteirista, se especializar em gênero? Se a gente precisa buscar esse caminho, é uma coisa que ainda está muito, sei lá, meio difusa, não está no nosso escopo criativo, assim, buscar uma espécie de gênero, ampliar gêneros narrativos e tal. Eu não acho que tem roteiristas especializados em gênero no Brasil. Eu acho que, obviamente, os de comédia são mais focados ali, porque também tem uma facilidade de realizar o projeto. Eu acho que eles também têm ambições de fazer um filme de ação, de fazer, de repente, uma ficção científica ou fazer um filme de terror. Eu acho que tem uma onda. Eu acho que assim, então, os produtores estão acreditando mais no gênero terror, tem filmes de terror aparecendo aí, sendo realizados. Aí tem que... Uma questão, não acho que é nenhum roteirista, é público. Será que existe público para isso? A Netflix existe. O cinema no Brasil é caríssimo. Se a gente for comparar, é muito caro. Só assistir um filme hoje é R$33. O programa inteiro, quando não é R$50. Quem tem pode ir no Fazer cinema. Fazer cinema, você diz ir ao cinema. Ir ao cinema, assistir o cinema. Então é caro. Então, assim, o blockbuster do filme independente brasileiro vai fazer 15 mil espectadores. Se ele fizer uma média, se ele fizer 100 mil espectadores, é o equivalente a 9 milhões. Ou 400 mil espectadores é o equivalente a 9 milhões. Que filme está fazendo esse público hoje no Brasil? Não está fazendo. O cinema independente brasileiro não é visto. E tem coisas boas, muito boas, que não são vistas. Porque o público não vê. Não chega. A sala de cinema não dá tanto espaço para a gente, porque ela fatura dinheiro com os outros filmes, porque é uma questão de ocupação. O cinema é o mercado imobiliário, você aluga a cadeira, alguém paga a tua cadeira. Se você não vender a tua cadeira, ninguém entra no cinema, o cara não paga a conta. Então, é um mercado imobiliário. Você está vendendo o aluguel de cadeira para alguém sentar lá numa sessão. Se o seu filme não vende a cadeira, por que o cara vai ficar lá? Ele vai pagar a sessão vazia? Então, assim, é difícil. Fora que, para a gente também, produtor independente, exibir o filme, a gente está pagando a modernização das salas de cinema, que é o VPF. A gente paga o mesmo preço do VPF como o Capitão América paga. Só que o cara paga o mesmo equivalente a 1:1. Só que o Capitão América paga 1.000 salas, a gente paga 10 salas, porque a gente não tem dinheiro para pagar VPF. Essa é uma verdade. Então, até essa lei do VPF acabar, o cinema brasileiro independente vai reinar por baixo. Quem sabe se na hora que o VPF acabar, o cinema sobe, se o custo do cinema baixa e a gente consegue ter um público maior para o tipo de cinema que eu gosto de fazer no Brasil. Quando você vai para a Netflix, a sua vitrine é completamente outra. Meus filhos não sabem o que é TV Globo, eles sabem o que é Netflix. Então, assim, não tem. Meus filhos veem Netflix todo dia. A Netflix é um Walmart, ela está em todo lugar. Então, assim, numa cidade de 3 ruas tem um Walmart, a Netflix está lá também. Então, o que você tem que saber está exposto ali na tela, a Netflix te impõe alguma coisa para você assistir, e você, às vezes com preguiça de procurar, assiste o que está na tela. E tem isso. Agora, quando você enfia um filme aqui que não tem essa facilidade, que você tem que encontrar o público, é muito mais difícil.
E está ficando cada vez mais. A gente não consegue competir economicamente, as salas de cinema também não conseguem sobreviver exibindo um filme que não gera público. Não dá para fazer benfeitoria, te dar um espaço de graça e não cobrar, é a lei do mercado, senão os caras fecham a porta. Então o sistema é todo errado nisso, infelizmente. E aqui no Brasil mais ainda, porque a lei do VPF, no nosso caso especificamente, mata a distribuição de cinema independente mesmo. Assim, não tem o que fazer, a gente não tem como competir. Cota de tela não resolve isso. Cara, também. não resolve. Você preenche a cota de tela, mas ninguém está indo ver. Então, assim, o que adianta você ter promoção do cinema brasileiro a R$ 1 na quarta-feira? Você acha que o produtor gosta disso? Detesta, você não fatura nada, você não ganha dinheiro. R$ 1, se lotar aquela sala, vai todo mundo lá, não vem nada para a gente. Então, assim, é difícil, é complicado. E o cinema brasileiro também é subsidiado. Eu lutei muito contra isso e hoje eu não tenho mais como. Eu fui voto vencido. Tem que fazer cinema subsidiado no Brasil, não tem outra alternativa. Você não consegue fazer cinema de outra forma, porque o cinema não se paga. E o subsídio, ele te dá um apoio para você produzir. Infelizmente mesmo, o risco ele é inexistente. Porque se você perder dinheiro, ninguém vai bater na tua porta ali e falar: ô, vem cá, você perdeu meu dinheiro, hein? Devolve aí, seu CPF vai ficar sujo. Não existe isso. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é como a gente se financia, como o nosso cinema é feito. O que é um choque. Lá fora não é assim. Lá fora você quebra. Lá fora, nos Estados Unidos, lá fora o incentivo fiscal é feito de uma maneira completamente diferente. Ele te incentiva a levar uma produção inteira para a cidade. Então, você vai fazer um filme em Chicago, porque o Estado te dá 30% de retorno sobre o que você gastar lá. Então, o cara te faz você levar uma produção de 10 milhões para lá, porque depois de terminar a produção, ele te devolve 3 milhões de rebate, porque você gastou 10 lá. Então, você contratou gente local, gastou no restaurante, foi no shopping, pagou passagem aérea, alugou carro da cidade. Você fez a cidade se mover em cima do teu dinheiro e o dinheiro volta. Isso não existe aqui. Mas não é dinheiro direto, tipo... É dinheiro direto. Você dá e o que depois do filme se aplica para uma lei local, para uma lei estadual. E recebe. E alguns meses depois, tem lugares que você recebe em 6 meses, lugar que você recebe em 18 meses. O governo te devolve esse dinheiro proporcional ao que você gastou ali. E você tem empresas nos Estados Unidos, como juros bancários é zero praticamente, não é que nem aqui no Brasil também, que não facilita ninguém empreender. Você vai num banco e o banco compra esse seu título do governo, é um precatório. O banco vai lá e fala: pô, a dívida do governo é ótima, eles pagam. Então é o seguinte, eu te adianto esse dinheiro que você precisa do rebate, que você pode usar para a produção. Eu vou te adiantar com desconto, porque eu vou cobrar um juros mínimo, que será 4% ao ano, que isso não existe aqui, 6% ao ano, quando é caro. E aí você recebe esse dinheiro e ele vai cobrar do governo esse dinheiro quando o dinheiro for ser liberado. Então você consegue se financiar. Isso aqui é inexistente no Brasil, não vai existir nunca. Porque o mercado financeiro nunca vai financiar um filme. Nunca vai te dar dinheiro. E daí a gente também não cria, sei lá, uma espécie de mercado, descobre gêneros que talvez o público queira... Só voltando um pouquinho, você foi procurado como uma coisa, tipo, e você se sente que se especializou, foi atrás desse gênero para saber como funciona, entendeu as regras dele, ou foi uma coisa meio natural, assim, ou tá nas suas referências? Não sinto que me especializei, não. Eu tô dos dois lados da moeda dessa coisa do profissional ficar preso a um gênero, assim, porque antes do 3% e talvez tirando 3%, eu nunca tinha escrito nada que não fosse comédia, então só tinha escrito outras comédias. Então, se fosse para você ficar sempre num gênero só, eu nunca nem teria feito 3%. Mas, por outro lado, quando eu apresentei outros possíveis projetos, por exemplo, nesse caso, para os agentes, um deles era de ficção científica e eles falaram: vamos nesse de ficção científica, porque exatamente é muito mais fácil de botar numa reunião falando: essa pessoa fez uma série de ficção científica e que deu certo, tá aqui a próxima série de ficção científica dessa pessoa. Então tem os dois lados da moeda, assim. Eu acho que gênero é uma coisa muito louca, porque no fundo é só um contratinho entre quem está fazendo o filme e quem vai assistir, no mínimo você vai sentir um pouco dessas coisas e eu me comprometo dentro desse paradigma, te entregar algo também que você nunca viu, mas que tem essas garantias aqui, né? Emocionais e tal. Então...
É uma coisa que acho que a gente não deveria fugir. Acho que a gente já passou da época que a gente fazia mesas de deve existir gêneros no Brasil, já superamos isso. Mas eu acho que por questões históricas de produção, tem gêneros que a gente fazia mais e fazia menos. E eu demorei alguns anos para perceber e até falar com o executivo da Netflix, que foi atrás do 3% e tal, de cair a ficha para mim e de falar, cara, você foi meio doido, né? Porque a primeira série que você resolveu fazer no Brasil era bem de um gênero que a gente não tem absolutamente nenhuma tradição em fazer nada. E ele só virou e falou, mas deu certo, né? Eu falei, deu certo. Tipo, é meio estranho, porque na época que a gente estava fazendo, isso nem passou pela nossa cabeça, entendeu? A gente estava empolgado com a série, mas a gente estava, tipo, lógico que tem que ser, sabe? A gente vai se esforçar, tem que ser essa daqui. Agora eu vejo, nossa, foi meio ousado e deu certo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente deveria, sim, tentar fazer coisas de todos os gêneros possíveis, assumindo, vamos dizer assim, esses contratos com o público brasileiro de causar todas as emoções que temos à nossa disposição, assim. E também não acho que... Muitas vezes as pessoas também falam de gênero como se fosse uma coisa americana, mas acho que gênero é uma coisa de dramaturgia grega, sei lá. Não vamos dar aos americanos também coisas que eles já não precisam, entendeu? Eles já estão lá com o dinheiro deles, todas as coisas, não precisamos conferir a eles todas as capacidades das coisas. Eu acho que é legal a gente tentar fazer gêneros novos de coisas que a gente não costuma fazer aqui como tradição, mesmo porque a gente também não tem tanta tradição em muitas coisas aqui no Brasil, exceto telenovela, que é um tipo de obra de arte que a gente dominou muito, 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 né? Eu acho, sei lá. E puxando um pouco o assunto da mesa de ontem, que foi sobre lugar de fala, e ficamos na questão da representatividade, sobre quem pode escrever sobre quem, mas, enfim... Queria saber de vocês dois se essa perspectiva, essa discussão está por trás, tanto na hora de escrever. Eu vejo que o 3% tem um elenco que você vê nitidamente que teve uma preocupação com isso. E se você, Rodrigo, também se isso é uma questão, é uma tendência, se isso está no escopo de vocês, ou quando você escolhe filmes, ou quando você produz lá fora, ou quando você escreve, ou é showrunner da série na hora de escolher elenco, de fazer escolhas criativas. Mas em relação ao elenco especificamente? Acho que não sei, Acho se que você muda tiver um pouco, outras. acho que você amadurece um pouco o processo, né? A natureza, naturalmente. A gente fez um filme do Carinha Enus recente, a gente acabou de rodar. E eu tinha feito um prévio filme com o Carinha. E o Carinha é um diretor que, quando você fala que você vai fazer o filme dele, os atores pedem para fazer. É uma coisa incomum. Com ele, os atores sempre querem fazer, independente se ele fez filmes bons ou ruins, ele tem uma relação com o ator que o ator quer fazer o filme do Carinho. E dessa vez, eu poderia ter escolhido um elenco que eu quisesse. Tinha papéis femininos assim inacreditáveis, que eu podia escolher 3 ou 4 atrizes famosas, enfim. E a gente optou por uma coisa diferente. E eu acho que o projeto teve muito mais dignidade, tem uma força artística muito maior por conta disso. A gente contratou uma pessoa para fazer o casting do filme, que falou, olha, eu vou dar uma olhada nesse casting de uma forma nova. Eu vou procurar pessoas menos conhecidas para os papéis e vou encontrar pessoas que não estão acostumadas a fazer este gênero e vou colocar. Então, a gente deu um papel dramático ao Gregório do Vivier, importante. 2 atrizes, uma já vinha trabalhando com a gente, ela fez uma novela na Globo e ganhou projeção, que era a Carol Duarte, e ela filmou com a gente agora. Depois da novela ela saiu, entrou e filmou com a gente, mas ela já estava atrelada ao projeto. E uma outra atriz, que é uma atriz de teatro do Rio de Janeiro, a Julie Stockler. A gente tinha um papel de uma dessas meninas mais velhas, obviamente a gente tinha uma vontade de trabalhar com a Fernanda. E a Fernanda e o Gregório Fernanda Montenegro, são os 2 atores que se conhecem no elenco, que se reconhece olhando. Se você apresentar esse filme aqui, talvez alguém reconheça a Carol Duarte, talvez não. Todo o outro elenco não é um elenco reconhecível, assim, tirando a Fernanda Montenegro e o Gregório do Vivier. É um elenco grande, é um elenco de, sei lá, 12, 13 atores. Então, eu me senti muito mais realizado fazendo esse filme do que se eu tivesse recheado ele com nomes. Isso não necessariamente faz o filme ser melhor ou pior. Assim, você encontrou o papel certo para a pessoa certa. Obviamente, o público vai julgar se a gente está certo. Mas a nossa ótica, a gente encontrou aquele papel. Às vezes você faz um filme recheado de atores famosos, que era um pensamento que eu tinha como produtor antigamente aqui, e que esse pensamento na minha cabeça está mudando. Então, assim, hoje em dia eu não estou mais preocupado quem é o elenco, se o elenco é um elenco
que está na Globo fazendo a novela das 8, até porque às vezes ele tem imagem desgastada, não tem necessidade. Eu não consigo te afirmar que ator brasileiro vende ingresso hoje. Assim, o Hassum vendia, não vende mais. A Ingrid vendia, não vende mais, você vende menos. Você desgasta um pouco a imagem dessas pessoas. Assim, pode ser que na comédia é muito marcada a presença desse ator, mas a Tata Werneck, que é um fenômeno, os filmes que ela fez não necessariamente venderam ingresso como se esperava. Então, assim, eu não vejo um nome que carregue. Mesmo assim, nos Estados Unidos, alguns carregam, outros não carregam mais. O Tom Cruise está aí provando que para um tipo de filme ele carrega, mas assim, o último filme dele não tinha carregado também. Então, é uma coisa, para mim, é mais interessante buscar essas alternativas. Mas só, por exemplo, indo mais especificamente, uma questão de equilibrar, de trazer atores negros, atrizes negras, ou lá fora também atores latinos. Existe esse, ou papéis, o tipo de representatividade desses personagens, se isso tem mudado, se isso é uma coisa que os roteiros têm acho amadurecido. Que tem uma preocupação. Nesse... Acho que tem uma preocupação, sim. Tem uma preocupação na temática. Acho que assim, o Get Out ter acontecido como ele aconteceu, eu acho importantíssimo. Acho o Olivier, por exemplo, nos últimos Soldados da Guerra Fria, os estúdios americanos ofereceram vários atores americanos para fazerem latinos. Vários. Assim, cara, você fala, esse cara não tem nenhuma ascendência latina, mas os caras ofereciam. O Olivier bateu o pé e falou, meu elenco é latino, eu quero latino, eu não quero nenhum cara que não tenha um passaporte ligado ao latino. Mesmo que o meu filme valha menos, do ponto de vista comercial, ele tenha menos valor comercial. Ele bancou a autenticidade dele. Financeiramente é mais difícil viabilizar o filme, eu não vou negar. Existe um preconceito dos americanos ainda, numericamente, assim, economicamente, existe um preconceito. Tanto é que hoje você fala, quem são os grandes atores latinos? A gente já consegue listar 6. Tem 6 que tem mercado. Um deles é americano, só que ele é latino. O Oscar Isaac ele não é americano, ele é filho de porto-riquenho. Então ele dá um valor se você trazer ele para o teu filme. Ele aumenta a capacidade. No nosso caso, ele não está no nosso. Então, assim, existe esse espaço. Os latinos estão ascendendo, tem, sei lá, 6 ou 7 nomes que têm uma representatividade grande dentro da indústria americana. Um deles é brasileiro, que é o Wagner Moura, nesse mercado de latino. E já o mercado onde você traz atores negros, eu acho que isso aumentou sensivelmente. Assim, eu acho que o espaço a eles já obviamente não vem sendo dado da forma como eles merecem e tem espaço para isso há muito tempo, mas acho que vem crescendo e hoje existe uma preocupação, existe uma culpa. E essa culpa ela está sendo exposta e eles estão sendo mais ouvidos. Assim, eu acho que o espaço está sendo dado, eu acho muito importante. Também sendo conquistado também pelas próprias... Né? Você pensou isso no 3%? Na hora de escrever o roteiro, isso já era uma preocupação? Isso era uma exigência também da Netflix? Tinha essa questão na dramaturgia, no alcance de plateias globais e tal? Na questão da dramaturgia, talvez não tanto, mas quando a gente pensou no elenco, era uma questão nossa mesmo de representação do país, assim, e de representações historicamente não... Né, porque o 3% é uma distopia que se passa no futuro, mas a gente queria que fosse um espelho do presente também. Então, a subrepresentação, por exemplo, de atores negros e tal, era uma questão que estava na nossa cabeça. E então, tem um personagem que é cadeirante também e tal. Tem coisas que a gente acha interessantes e importantes de representar a humanidade, assim, de como ela é, e não como ela era nas séries que a gente via antes. É mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho muito bom para séries, muito importante para o diálogo com o público, com todas as pessoas que foram historicamente não representadas, poderem também se identificar de outras maneiras, por outras vias também, com outros personagens e tal. Eu acho que eu sinto que isso tem mudado nos últimos anos. Eu acho que só o começo e tal tem que mudar muito mais, mas eu acho que é totalmente para o caminho certo. Alô? Você precisa escrever. Tá ruim. Alô. Só mais 2 perguntas e aí a gente abre para vocês fazerem perguntas. Precisa escrever em inglês? Precisa saber inglês para conseguir conquistar audiências globais? Ou pelo menos no processo da Netflix, é preciso escrever em inglês ou não?
E o que você, depois que a Aguilera respondeu, o que você procura numa história, Rodrigo? Tem alguma coisa específica que você acha? Claro, você começou falando do Central, do Pichote e do Cidade de Deus, mas enquanto a Aguilera responde, se você quiser pensar um pouco o que você, como produtor, quer sentir quando lê um roteiro, quais foram os roteiros que te motivaram a fazer uma coisa e quais os que não te motivaram, e começando pelo Aguilera, aqui, essa questão da língua. A questão da língua, eu acho que não é obrigatório, nesse sentido, ainda mais do 3%, que é uma série falada em português, apesar de ser dublada e tal, mas as pessoas assistem lá fora, algumas dubladas, algumas legendadas, mas a gente faz na nossa língua aqui. Na questão do dia a dia dos negócios, seria difícil se eu não pudesse me conversar com os gringos direto. Acho que seria um entrave. Seria um entrave. Mas as coisas que a gente escreve, algumas coisas a gente passou textos menores, descrição de personagem. Às vezes eu até já escrevia direto em inglês para não ter que passar pela tradução e demorar tanto. Mas os roteiros todos a gente definitivamente escreve em português e depois alguém vem e traduz e tal. Então tem um meio de campo que seria feito. Eu consigo imaginar uma série rolando agora no Netflix cujo criador não fala inglês. Eu acho que seria totalmente possível acontecer. Mas que facilita você conversar com o chefe do seu chefe direto, lógico que facilita. No meu caso, são duas... eu carrego duas coisas. Primeiro, eu penso de uma forma um pouco egoísta, do que eu gostaria de assistir. Então, eu vou muito numa linha. Eu gostaria de ver esse filme. É uma coisa muito pessoal minha. Então, assim, até porque eu vou doar tanto tempo da minha vida para isso e ocupa espaço na tua vida, toma espaço de coisas suas pessoais, então você doa muito tempo, então você tem que ter um lado meio egoísta que vai muito em cima do que eu gostaria de assistir. Aqui, eu acho que como produtor, eu venho buscando uma escolha mais madura. Então, assim, eu venho buscando coisas que eu tenho vontade de que saiam para fora, que viajem mesmo, pensando nessa ótica, porque eu não estou encontrando o meu público aqui. Então, por encontrar menos o meu público aqui, eu também quero algo que viaje e converse com o público que eu estou vivendo lá fora. Eu adoraria que um filme meu viajasse, um filme brasileiro que eu produzi, viajasse bem, gerasse discussão e que, de repente, isso facilitasse até a comunicação dele aqui. Eu acho que, às vezes, quando você toma uma validação internacional, ela acaba ajudando de alguma forma aqui. Então, isso é uma coisa que eu, neste momento da minha vida, enquanto produtor, venho pensando muito neste tipo de cinema. Se esse filme não é um filme que está ali para mim, não é naquele roteiro, eu não vou fazer. Porque você perde tempo, é muito difícil. A gente também, dentro da produtora, um dos meus maiores prazeres é encontrar projeto. É encontrar uma história, comprar direito, investir num autor de livro. Isso é um prazer, é uma das coisas mais prazerosas para mim, no processo como um todo. Então, às vezes, eu tenho muito pouco espaço para receber projeto de fora. Eu admito, assim, raras foram as vezes que eu recebi um projeto externo em que eu encampei e produzi. Assim, porque a nossa produtora é uma produtora criando de tempo inteiro. A gente tem esse espaço. Eu tenho gente que trabalha com desenvolvimento comigo há muitos anos. A minha empresa chamava Geração Conteúdo em 1998. Ninguém falava de gerar conteúdo em 98. Então, assim, eu falava isso, os caras achavam, isso aí não vai dar certo. Não tinha mercado. A gente tinha ideias e não tinha para onde vender. Então, a gente ficava no plano das ideias e isso era péssimo, porque isso deixava a gente num plano, aquela produtora ali tem um monte de ideia, não realiza porra nenhuma. Então, e era verdade, a gente não realizava. Então, a nossa credibilidade era zero. Zero. Passei anos sem credibilidade nenhuma. Não conseguia fazer nada. Aí eu tive que pagar para fazer. O meu primeiro longa no Brasil produzido mesmo, eu fiz uma coprodução, mas o primeiro eu paguei para fazer, que foi o Cheiro do Ralo. O meu primeiro longa nos Estados Unidos eu paguei para fazer, que foi o Francis Ha, porque se eu não pagasse, não tinha entrada, bicho. Aí depois ele foi feito e aconteceu, quando a gente descobriu o Francis Ha da forma como ele veio, o Francis Ha nem roteiro tinha. A gente entrou no projeto porque a gente confiava no diretor, que vendeu um pitching para a gente, e entregou o roteiro sem exagero nenhum. A hora que eu peguei o avião para ver a primeira diária de filmagem, eu recebi o roteiro. É o jeito dele. Eu entrei no avião, chegou o roteiro para mim, juro. Eu embarquei, o roteiro entrou no meu e-mail. Aí eu consegui ler o roteiro no avião. Tinha 52 páginas. Então, assim, era tudo improviso.
E aí o filme foi a gente ficar sabendo das coisas. Aí, por sorte, também tem um componente de sorte. O filme acabou sendo um sucesso. A escolha tem várias razões, mas o filme acaba tendo. Mas eu paguei para poder ter uma carreira, senão não tinha. Ninguém acreditava. Muito bom. Então a gente pode atrasar um pouco nossos roteiros. O prazo não é uma coisa tão... Não sei se tem perguntas. Vocês estão fazendo o que agora? Vocês podem falar? O que vocês estão envolvidos nesse momento? Tô fazendo a 3ª temporada e esse outro negócio aí pro futuro. E vai ter 4ª? Não confirmado ainda, só Não nas nossas confirmado. cabeças. Tá bom. A gente está pós-produzindo 3 filmes nesse momento. A gente está montando o filme do Karim Ainous, montando o filme do Robert Eggers, o The Lighthouse, e finalizando o Ad Astra, que é o do James Gray, para o Natal. A gente está produzindo agora um filme que a gente começa a rodar. A gente está rodando um filme na Suécia, chamado Bergman Island, e a gente começa a rodar um filme em Nova York, que a produtora não para de me ligar, que eu estou vendo aqui. No dia 4, aliás, Vicky, liga para a Amanda e fala que eu ligo depois, pelo amor de Deus, senão ela não vai parar de ligar. Tá? Desculpa, eu tive que pedir. Esse filme que chama Port Authority, que é um filme que é pequeno, é um filme de uma venture que a gente tem para descobrir novos talentos de direção, e que a gente fez o Chambra, e esse é o segundo que o Scorsese produz. Então a gente começa a rodar no dia 4 de setembro. E no começo do ano que vem a gente tem 3 filmes. No Brasil, não sei quando eu vou rodar o próximo. Eu tenho o filme do Zé Eduardo Belmonte, que é provavelmente o meu próximo filme aqui, que é a continuação do Alemão. E a gente tem um filme que está em festival, Tarde para Morrer Jovem, da Domingos Sotomayor, que ganhou um prêmio de melhor roteiro em melhor direção em Locarno. Primeira mulher, né, a ganhar. Primeira mulher a ganhar. Isso é uma coisa que eu acho que vale. Eu produzi 10 filmes de diretoras mulheres nos últimos 3 anos. Mais do que de diretores homens. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque não foi pensado. Foi natural. Os projetos eram melhores mesmo. Então, isso para mim é uma coisa que me deixa muito feliz de fazer. Assim, e eu descobri isso fazendo conta mesmo. Outro dia eu comecei a fazer conta e descobri isso. E aí a gente tem o Olivier Assayas e o Luca Guadagnino, e estamos fechando um outro projeto. Que a gente vai, o Luca Guadagnino e o Olivier a gente vai filmar no primeiro semestre do ano que vem. Temos perguntas? Aí aqui tem aqui, depois ali. Começa aqui na frente, lá e depois aqui. Oi, para Aguilera, no conceito da Netflix, que é esse negócio que não tem que pagar, que está lá na sua frente, e você é mais fácil, é só tá na televisão, né? Você acha que também as séries de gênero precisam ter essa brasilidade para conseguirem conquistar o mundo? Não tenho a menor ideia. Mas eu suspeito que seja uma coisa legal. É que brasilidade é essa também, né? Tem infinitas brasilidades e tal, então não é uma coisa só necessariamente. Eu acho que é um trunfo o nosso olhar específico para aqui dentro não é um trunfo necessariamente, mas para pessoas de fora é um trunfo que pode ajudar a superar a barreira da língua, que é uma barreira. As pessoas já estão acostumadas a ver coisas em inglês ou nas línguas nativas delas e tal. Escutar uma coisa numa outra língua é um pouco estranho. E eu acho que você trazer uma visão específica que tem um sabor novo é um ponto positivo, que acho que seria estranho desprezá-lo, ou quase impossível também desprezá-lo e não colocar isso na coisa. Mas eu acho que é uma coisa assim que deve buscar. Mas não necessariamente uma brasilidade que você acha clichê ou chata. Uma brasilidade específica que você se identifica e gosta. Acho que essa é um pouco a ideia da coisa. As séries são vistas mais... Isso você não sabe, se é mais visto legendado ou dublado fora. Isso eu não sei, eu fico perguntando, mas eu acho que é mais dublado que legendado. Eu queria perguntar para o Rodrigo, que eu fiquei confuso. Primeiro você falou de uma projeção de virem agentes ou surgir essa carreira aqui no Brasil, que parece algo positivo para quem trabalha com o meio. Mas e depois você
deu uma visão bastante pessimista assim sobre o cinema aqui dentro, né? E aí eu achei um pouco contraditório. E eu também queria perguntar, tipo, porque você vê a produção aqui para exportação como uma solução, pelo que eu entendi. E se você acha que essa é a única solução, assim, para quem quer trabalhar? Olha, eu acho, primeiro, ela tem uma contradição mesmo, porque quando eu falo que os agentes vão chegar, eu tô olhando um futuro próximo, assim. Você ainda tem um monopólio, não adianta. Os contratos são negociados diretamente com a Rede Globo, ela tem esse controle. Não adianta você achar, não é por mérito, ela tem dinheiro, ela pode pagar, ela faz como ela quiser. Aí basta você tentar criar paralelos para competir com ela. Isso é o mercado, mas o mercado hoje está mais controlado a Globo. Então fica muito mais difícil você ter um agente que faz um packaging na atual configuração do mercado do que eu acredito daqui a 4, 5 anos, por um simples ponto. O que você está vendo é o online. A Netflix, a televisão, é uma televisão do futuro. Ela já é televisão. Você vê televisão, Netflix é televisão. Porque você vê na sua televisão, só mudou o formato. Teu iPad é uma televisão, teu celular é uma televisão, a sua televisão é uma televisão. Eu encaro a Netflix como televisão. Eu estou vendo uma minissérie ou uma série, eu estou vendo um filme para televisão também. É Netflix. Cinema, é outra coisa. Eu não estou falando que é melhor ou pior, mas é o que é. Então, enquanto a publicidade, quando ela migrar para o online, ela não vai pagar os preços da publicidade offline, que é a publicidade que banca a Rede Globo. Na hora que esse mercado for para o online, vai ser mais barato, vai abrir muito mais espaço para outras companhias. Isso é fato. E aí, quando abrir espaço, você tem companhias que não têm medo de gastar, não têm medo de investir, que é o caso da Netflix, que é o caso da Amazon, que é o caso, às vezes, da HBO, porque a HBO tem um budget mais limitado, no caso, do que a Netflix e a Amazon, mas fazem também, eu posso falar por experiência própria, e fazem muito bem. E eu acho que essa concorrência vai começar a fazer com que atores não façam um contrato fixo com uma casa e trabalhem com outras casas. Do mesmo jeito, autores. Às vezes eu quero contratar um roteirista, o cara está trabalhando na Globo, não tem tempo para trabalhar comigo por um ano. Aí você vai ter que buscar um roteirista novo. Aí é uma investigação. Então, isso é uma coisa. Pensando em cinema especificamente, eu estou falando por mim, tá? Eu não sei fazer o filme de comédia. Eu não vou saber fazer o filme do Leandro Hassum. Não está no meu DNA, eu não sei fazer. Esquece. Eu não tenho nada contra. Tem 9 milhões de pessoas que vão assistir e dá dinheiro. Se você perguntar economicamente e eu falar que é ruim para mim, não, é péssimo eu não querer fazer isso, porque financeiramente eu perco dinheiro. Entendeu? Só que eu acredito num outro modelo de cinema. O cinema que eu acredito nos Estados Unidos me deu dinheiro. Eu ganhei dinheiro. No Brasil, eu ganhei duas vezes, no alemão e no Cheiro do Ralo. O alemão ele é um independente comercial, digamos assim. Ele foi feito de forma bem independente, eu posso te assegurar, e deu bastante dinheiro porque ele atingiu níveis comerciais. O Cheiro do Ralo também. Os outros filmes, o Era ao Cielo, o filme do Marco Dutra. Esse também foi um filme que eu ganhei dinheiro. Todos os outros filmes que eu fiz não deram dinheiro. Nem o Tim Maia? Nem o Tim Maia, que foi comercial. O Tim Maia foi um filme que eu quase quebrei. Eu quase quebrei no Tim Maia como produtor. Quase quebrei, sinceramente. Foi o maior fracasso financeiro da minha carreira. Então, assim, maior erro da minha carreira foi o Tim Maia. Me machuca até hoje. Machuca muito, porque eu peguei dinheiro de terceiros para investir comigo no negócio, eu perdi muito mais e tive que repagar terceiros, porque eu acreditava no sucesso desse projeto, porque o mercado brasileiro estava no auge, e eu perdi dinheiro meu e de gente que eu gosto. E aí, quando você perde dinheiro de gente que você gosta, você vê um lado ruim. Então, assim, foi um filme que me machucou muito. Então, o Tim Maia é um filme que eu não... Assim, artisticamente, eu tenho um carinho enorme, adoro o Mauro Lima, adoro toda a equipe que fez. Mas o projeto, como em si, ele me machucou de fato, financeiramente, porque eu não tive um resultado esperado. O filme ele tinha uma projeção e não se cumpriu, ficou longe de se cumprir a projeção. Cara, tem 1 milhão de teorias. Uma das teorias, a gente lançou o Tim Maia no final de semana do segundo turno das eleições presidenciais com Dilma e Aécio. Então, assim, quem queria ver Tim Maia quando você estava decidindo o futuro do país que está indeciso até hoje? Ninguém sabe o que vai acontecer com o país. Então, são 4 anos de indecisão, uma cagada atrás da outra, e a gente está vivendo isso. Ali, quem estava pensando no Tim Maia? Era um embate. Eu preferia ter lançado o Tim Maia em janeiro, a distribuidora preferiu lançar o Tim Maia naquela data. Eu estava pagando P&A.
Eu podia ter dado uma banana para a distribuidora e mandado ela lançar em janeiro. Aí por que a distribuidora não queria lançar em janeiro? Porque ela tinha um outro filme dela lá e o Tim Maia podia tirar público dela. Ela tinha medo do Tim Maia. Segunda coisa, o Tim Maia tinha 2 horas e 20 minutos. Um dos distribuidores falou para mim, corta 20 minutos, você tem 2 sessões a mais. Com 2 horas e 20, você tem 2 sessões a menos. Com isso, eu perdi 20% garantido do público. Se você fizer uma conta de proporção, se eu tivesse 20 minutos a menos no filme, eu teria feito 2 milhões de espectadores e eu não tinha perdido dinheiro. Eu tinha empatado. Por conta disso, eu perdi a diferença do meu público. Porque se você fosse fazer uma conta de proporcionalidade, eu teria ganho. Só que eu tinha 2 salas de cinema a menos em qualquer cinema. Um ou outro cinema eu tinha 4 sessões. Na grande maioria eu tinha 3. Então, assim, não existe mais aquele cinema com filme de 2 horas e meia que fazia 5 sessões. Os caras não fazem, eles te dão espaços menores e eu tinha 3 salas. E aí o filme fracassou, assim. Primeiro, no segundo dia, a gente já sabia que o filme não tinha performado. Fracassou no público de cinema. Quando foi para a televisão, na minissérie, 26 pontos de audiência. Aí não é fracasso, só que eu não estou ganhando nada com isso. Eu ganhei uma compra que a Rede Globo fez para mim, muito bem paga, por sinal, porém, os pontos de audiência levam financeiramente a Globo, não a mim. Rodrigo, quando eu produzi o Castelo Rá-Tim-Bum do Cal, também foi um erro da Columbia, da distribuidora. Entrou o Pokémon e eles marcaram errado a data. Então, eu estou há muitos anos já nessa lead. E queria, a respeito da pergunta que ele tinha feito sobre a cota de tela, se você vê historicamente, o cinema brasileiro sempre acompanhou a cota de tela. Quando nós tínhamos 130 dias de obrigatoriedade, nós tínhamos um market share de 30%, 33%. Durante mais de 10 anos, o cinema brasileiro tinha um market share absolutamente honesto para um país periférico, que era 30%. Então, eu acho que a Europa hoje também defende o seu cinema com lei, com cota. Então me preocupa um pouco a pouca atenção que as autoridades brasileiras e a elite brasileira dá para fazer um marco jurídico legal que defenda o audiovisual nacional. Senão, nós, produtores e diretores, a cada geração estamos aprendendo e tomando as mesmas porradas. Você, e eu acho isso fantástico, conseguiu encontrar um caminho de se transformar num produtor internacional. Na verdade, no fundo, agora está produzindo no Brasil porque é teu país, tal, etc., mas você se viabilizou como empreendedor. Tal, né? Então, eu queria fazer essa pequena observação e fazer uma pergunta para a Guilherme, que é a seguinte. A Netflix está escondendo os seus números no Brasil. Ela não quer abrir os números, e nossas lideranças políticas do audiovisual atual não têm coragem de fazer o que a Europa está fazendo, que é fazer uma cota para os produtos europeus dentro da Netflix. E, Aguilera, não sei, claro que você sabe disso até melhor do que eu, o teu sucesso é muito apontado como, olha, é possível fazer uma produção brasileira que vai funcionar a nível internacional. Só que a Netflix hoje tem mais de 4.000 títulos oferecendo e não tem 40 nacionais. Então, com a evolução do mercado, do jeito que o Rodrigo desenhou e que é real, de que a Globo vai perder espaço e o sistema tipo Netflix vai crescer, a tendência para a gente, para o audiovisual brasileiro, é ficar realmente como um prestador de serviço quando a pessoa vai com teus cornos, para falar em português mais popular. Tal, né? Então, eu te faria essa pergunta. Você acha que, entre aspas, a meritocracia vai garantir a nossa presença no mercado ou não? E eu lembraria o fato do Cangaceiro, década de 50, foi o maior sucesso internacional da Colômbia, e o pobre do Galileu Garcia, do pessoal que fez o Cangaceiro, chorando e o Lima Barreto terminou no hospício, tal, chorando pelos cantos, porque toda a capitalização foi da Colômbia e o produtor brasileiro, a Veracruz, faliu assim tragicamente.
Espero que não se repita nesse fim trágico. Eu acho que de TV é um pouco diferente de cinema, porque de cinema a gente discute a porcentagem que o roteirista, o diretor e esse produtor local ganharia. E na TV não tem esse lucro à parte das mensalidades que as pessoas pagam. Eu acho que me interessa muito que a Netflix faça muitas séries brasileiras, e a minha sensação é que nos últimos 2 ou 3 anos eu estou surpreso com o número de séries brasileiras que estão sendo feitas. Então, nesse sentido, fico feliz. Com relação aos números, adoraria saber, por uma curiosidade, inclusive, não só profissional, mas também pessoal. Mas eu entrei nessa série e já me avisaram de cara. Falaram, olha, a gente não fala sobre números é nosso... Não sei como dizer, segredo comercial. Não é também isso que falaram, mas falaram, a gente não fala sobre números e a gente vai falar, talvez se foi bem, se não foi bem, mas não necessariamente vamos te contar. E tô nessa, sobrevivendo, ok, sem esse conhecimento. Mas eu tenho essa sensação, eu não sei se vocês compartilham, que estão sendo feitas muitas séries no Brasil. Pelo menos eu sempre escuto, até várias não anunciadas, mas eu sempre escuto. Vai rolar uma aqui, vai rolar uma ali, vai rolar uma ali. Eu não digo que vai substituir nada, mesmo também porque, por enquanto, não estamos substituindo nada. A Globo está fazendo também um monte de séries. Então, eu estou vendo, para o mercado de séries, um boom bom no último ano e tal. E sobre essa questão das regulamentações, eu sou uma pessoa que foi extremamente favorecida pela Lei do Cabo. Eu me formei e deu a Lei do Cabo, eu comecei a fazer um monte de séries para TV a cabo, que não sei se existiriam, ou tenho certeza que não existiriam se não tivesse a Lei do Cabo. Então, acho que é uma coisa que deve se pensar e, com certeza, fui beneficiado por isso. Uma coisa só para complementar o que você falou. Nós somos prestadores de serviço, não adianta. Todos. O que você tem que saber é valorar o seu serviço. Assim, obviamente, uma parte do talento que está envolvido. O problema é que as pessoas não encaram o produtor como talento também. E às vezes ele é. Então você tem que saber valorizar o seu serviço. Aí. Se você não sabe valorizar o seu serviço, você vai ganhar uma média. Essa média normalmente não é a maior. Outras pessoas ganham mais. Eu, como produtor em filme brasileiro, ganhei salário em 2 filmes. Eu produzi 17, 19. Salário. Eu ganhei taxa de administração, quando eu não tive que devolver para o filme para continuar pagando a conta do filme. Salário eu ganhei em 2. Vou ganhar, e no meu segundo filme que eu ganhei salário, eu tive que segurar o meu salário para receber no final, assim, da pós-produção, para o filme seguir em frente. Nos Estados Unidos eu ganho salário em todos os meus filmes. Eu tenho quote com o meu mínimo. Se eu vou fazer um filme de estúdio, eu tenho um quote mínimo do meu salário. Eu não tenho esse tratamento aqui. Não existe. Então, isso é uma das coisas que você fala assim, chama muita atenção. Honestamente, eu não estou falando assim, é uma coisa que você fala, mexe com a sua cabeça. Eu faço cinema no Brasil porque eu gosto, porque eu tenho amor pela minha profissão, senão eu não fazia. Porque me desincentiva a fazer. Eu não gostaria de falar isso para vocês. Eu, como produtor, eu tenho, às vezes, desincentivo a fazer. Eu faço o que eu gosto, porque eu quero ter um equilíbrio, porque minha família mora aqui, porque eu gosto do reconhecimento que eu tenho aqui, não vou negar, é bom para mim, entendeu? É bom você ser reconhecido pelo seu trabalho. Só que nos Estados Unidos eu sou valorizado pelo meu trabalho, tem uma diferença. Reconhecimento e valorização são coisas completamente diferentes. Então, isso mexe com a minha cabeça, assim, mexe muito, a ponto de, às vezes, eu me questionar o que eu faço aqui. Se eu estou fazendo certo. Assim, existe o seu mercado, é um mercado maduro. Porque a Rede Globo amadureceu esse mercado, porque a televisão amadureceu. O mercado de televisão é um mercado maduro, ele existe, ele é industrial. A indústria do audiovisual brasileira é a indústria de televisão, não é a indústria de cinema. É a indústria de filme publicitário, é a indústria de televisão. O cinema não é indústria, é arte. É outra história. Um dia, quem sabe, vira indústria. Por enquanto, é arte. Então, a gente tem que saber que aí, assim, você faz cinema porque você tem amor à arte. É verdade isso. Por mais que você tente fazer, não é polêmica, não. É bem verdade o que eu estou falando. Mas você acha que você acha que tem que ter cota ou não? Eu acho que assim, você tem que tentar se defender o máximo que você puder. Porque senão você não sobrevive. Você não tem como competir com o que vem de fora, com muito dinheiro, que é o interesse, de novo. É business, é negócio. A sala de cinema aluga espaço para você. Eu não quero repetir aqui o que eu falei, mas é isso. Não, rápido adendo.
rapidíssimo, me adendo. Quando eu lancei minha última comédia, Família Vende Tudo, o distribuidor chegou para mim e falou: Alan, vamos aproveitar que tem data sobrando na cota de tela, eu vou conseguir colocar o filme em mais cinemas, em mais casas. Então, o próprio distribuidor, quando lhe interessa, ele é favorável à cota de tela para conseguir colocar o produto que ele está distribuindo. Quando é para tratar politicamente da questão de uma maneira mais ampla, não, nunca aumento de cota de tela. Estamos aqui resolvendo um problema técnico, para quem Obrigada. está Alô, acompanhando na internet. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é para o Pedro, outra é para o Rodrigo. Pedro, eu queria saber exatamente como que foi essa questão do tirar do papel, que aí eu vi você falando um pouco, foi edital, depois eu coloquei no YouTube, mas como que foi certinho até a Netflix entrar em contato com você? Desculpa, realmente não sei. E para o Rodrigo, eu queria saber, assim, que você tem tanta experiência que eu te olho e falo, nossa, ele tinha tudo para ser um senhor de 90 anos. De quanta coisa ele já citou ali, eu tô, ai, que vontade de ter essa vida. Mas eu queria saber justamente como que foi a sua trajetória, assim, até que o Tiago tinha perguntado da sua formação acadêmica, enfim, o que te fez ir para fora, como é que foi a chegada lá e etc. Conto rapidinho aqui, que foi o seguinte: em 2009 teve 2 editais, vou contar rápido porque eu já falei várias vezes, mas em 2009 teve dois editais muito bons, eu achei, era o FIC TV e o Anima TV, eram editais que pagavam para você, você se inscrevia, tinha 2 fases, uma fase eles te davam dinheiro para filmar um piloto, fazer uma bíblia, e a segunda fase para fazer o resto da série. Então, eu e amigos que são diretores, a gente estava na faculdade, a gente resolveu inscrever vários projetos no Anima TV e no FIC TV. Então, o 3%, inclusive, foi criado especificamente depois de aparecer o edital. Falando, a gente precisa de uma série, eu estava lendo vários livros de distopia também, então estava com isso na cabeça. Então, a gente criou, se inscreveu, conseguimos ganhar para fazer o piloto, filmamos o piloto em 2009, e fizemos uma bíblia. Aí teve a segunda fase do edital, a gente não ganhou para continuar a série, então a gente ficou como piloto, mas não para fazer a série. Em 2010, o piloto foi exibido na TV Brasil, não sei se alguém assistiu, depois de um ano a gente tinha a permissão dos direitos de colocar ele no YouTube. A gente colocou ele no YouTube em 2011, e a gente colocou, eu e os outros 3 diretores do piloto, fazendo meio que uma campanha de divulgação do piloto naquele YouTube. Então, alguém listou 200 jornais, jornalistas, sites e tal, que poderiam se interessar por uma história de um piloto de ficção científica feito no Brasil. A gente começou a mandar, dividiu 50 para cada e ficamos mandando e-mail, mensagem no Facebook e tal. Um desses era a revista Wired, que lançou uma notinha falando ficção científica no Brasil com o vídeo lá. Aí, 2 ou 3 anos depois, um executivo da Netflix, que na época nem fazia muitas séries, e muito menos séries fora dos Estados Unidos, já estavam pensando nesse intuito de fazer produções locais em vários lugares, assistiu esse negócio, gostou, mandou mensagem para a gente no Facebook, caiu na caixa do Outros, ninguém viu, passou meses, ele arranjou um e-mail, mandou um e-mail para a gente, e aí, a partir daí, começou uma conversa e uma longa negociação, e demorou ainda anos para a Netflix virar o que ela era e resolver fazer a série em 2015 e fizemos em 2016. Dá uma desprezada, dá um charme, né, para a série. É o perigo, assim, de que quase nada deu certo, entendeu? E aí, depois, funcionou. Eu, na verdade, quando eu fui estudar minha formação, não terminei a faculdade, mas estudei administração de empresas. Por opção, porque se eu falasse que eu fosse estudar cinema, minha família me matava, não tinha... Assim, na minha época, eu entrei na faculdade em 96, então faz bastante tempo. Eu entrei atrasado, inclusive, era para eu ter entrado 1 ou 2 anos antes. Então, ali não existia essa possibilidade. Assim, ou eu trabalharia como assistente de direção, ou produção, ou ia trabalhar numa produtora de publicidade, eu não conhecia ninguém nesse meio. Ou eu ia trabalhar na Globo, conhecia até, tinha acesso a pessoas da área executiva da Globo, e acabei não indo para esse caminho. Fui buscar emprego onde eu achava que eu teria algum espaço, que era no mercado financeiro. No mercado financeiro eu trabalhei 1 ano e pouco para saber que aquilo não era o meu mercado. Tive uma ideia para um projeto, saí, o meu projeto era um projeto de livros de futebol,
onde eu chamaria 13 autores para escrever a história dos seus times de futebol, e aí eu teria os direitos para adaptação, para uma série de projetos que eu pudesse fazer na época, enfim, os direitos autorais daquilo ali. E eu comecei a chamar esses autores, e eu tinha 21 anos, eles começaram a me atender. Então eu liguei para o Rui Castro estava no auge da carreira dele, ele aceitou fazer um livro para mim. Eu liguei para o Luiz Fernando Veríssimo, ele aceitou fazer um livro para mim. Eu liguei para o Mário Prata, ele aceitou fazer um livro para mim. Então os caras foram tão receptivos a mim que eu consegui viabilizar esse projeto. Esse projeto me jogou dentro de um mercado. E eu entrei no mercado comprando direitos e esperando que algum dia eu fosse fazer cinema. Só que o meu projeto chamou muita atenção. Então eu virei uma promessa rápida. E a promessa rápida, se ela não entrega rápido, ela vira decepção bem rápida. Eu tive, graças a Deus, a sorte de virar decepção rápida, porque aquilo me alimentou para continuar. Assim. Eu fui, como eu te falei, eu perdi muita credibilidade durante uns 2, 3 anos de não conseguir realizar absolutamente nada. Até um dia que a Paula Barreto, da LC Barreto, leu a minha coleção e falou: quero comprar os direitos dos 13 livros para fazer um projeto. Eu falei: não, eu vendo um. E ela comprou do Palmeiras o Mário Prata e fez um filme chamado Casamento de Romeu e Julieta. Quando ela fez esse filme, eu não tinha nenhuma experiência cinematográfica. Eu sempre fui cinéfilo, sempre gostei de ver filme. Fui me educando com o tempo, sempre vi filme a minha vida inteira. E eu usei o filme O Casamento de Romeu e Julieta para entrar no mercado e tentar entender como eu podia fazer aquilo, e foi o pontapé. Dali a gente fez O Cheiro do Ralo, do Cheiro do Ralo eu fiz o Heleno Abismo Prateado, fiz o Natimorto antes, comecei a fazer alguns filmes. E o mercado americano, para mim, ele era natural. E quando eu quis entrar no mercado americano, eu fui muito desencorajado. É megalomaníaco, é doido, não vai dar certo, vai quebrar, vai não ser tudo que você pode imaginar eu ouvi. E aí, assim, era tudo para desencorajar mesmo. Só que nessas horas, eu juro, sei lá, não sei se é um escudo que vem na minha cabeça, eu vou. E eu não olho para trás, não olho para o lado. Assim, eu vou tentar fazer o que eu quero fazer. E eu fui comprar direitos de livros, que era uma coisa que eu tinha uma certa facilidade. E o direito do livro, na época, nos Estados Unidos, era mais barato do que no Brasil, porque o dólar estava 1,50 para 1. Então eu comprei 2 livros em julho ou agosto de 2008. Comprei rápido, graças a Deus eu comprei em julho e agosto, porque em setembro o dólar pulou para 4 por causa da quebra do Lehman Brothers, e aí foi a crise financeira, o que foi bom para mim também, porque depois o dólar se estabeleceu abaixo, só que não tinha dinheiro para desenvolver cinema nos Estados Unidos, ninguém queria botar dinheiro. Todos os departamentos de cinema independente das empresas americanas começaram a fechar. Então, assim, a Paramount Vantage, que tinha ganho o Oscar um ano antes fazendo There Will Be Blood e No Country for Old Men, mandou a divisão inteira embora e fechou as portas da Paramount Vantage. Eu fui numa reunião na Paramount Vantage, que fui recomendado pelo Karim Ainus fazer essa reunião e por um produtor brasileiro fazer essa reunião com o presidente da Paramount Vantage, o mundo dá volta. O presidente da Paramount Vantage olhou para mim e falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: vim apresentar um projeto. Mas ele falou com tanta força que o meu inglês acabou, eu não sabia mais falar inglês. Eu não sabia. Eu olhei para o cara, tinha um cara que trabalhava comigo que o inglês era fluente. O cara começou a falar, eu não sabia mais falar inglês. Aí o cara falou: mas como é que você me conheceu? Como é que você sabe que eu existo? Num tom bem racista mesmo, pensando hoje. Eu falei: cara, na verdade eu tenho um amigo meu que me indicou você, que era o Karim Ainus, que era íntimo dele. Aí o cara falou: mas você, amigo do Karim, o que você vai fazer aqui? Eu falei: você é amigo do Karim mesmo? Aí ele falou: quem que você conhece? Eu falei: conheço o Karim. Você conhece o Jonathan Noster? Eu falei: cara, conheço o Jonathan Noster. Inclusive a mulher dele fui eu que apresentei. Aí ele falou assim para mim: você conhece a Paula? Eu falei: conheço. A Paula trabalhou comigo no Casamento de Romeu e Julieta. A gente ficou muito amigo, apresentei, até antes do Casamento de Romeu e Julieta, a gente era amigo, apresentei ela para o Karim, que apresentou. Aí começou a criar um negócio. Esse cara continuou na Paramount. 8 anos depois, esse cara me encontrou numa situação um pouco diferente e me tratou um pouco melhor. Então, isso me dava muito ânimo para continuar. Era muito, os tratos eram ruins. Só que os livros que eu comprei foram, no final do ano, eleitos. O americano adora botar a lista. Entre os 10 livros, eu tinha comprado 3, 2 dos livros entraram na lista. E aí, quando entraram na lista, eu comecei a ser procurado por muita gente. O que um brasileiro está comprando direitos de livro no exterior? O que esse cara vai fazer com isso? Então, a primeira veio a Plan B, que é minha sócia até hoje em alguns projetos, que é a produtora do Brad Pitt. Veio uma empresa do Ben Stiller,
E veio um produtor chamado Scott Rudin, que para mim era o cara na época que fazia a minha cabeça enquanto produtor. Era o maior adaptador de livros dos Estados Unidos. Ele tinha produzido o There Will Be Blood e tinha produzido também o No Country for Old Men. No Country for Old Men com uma participação mais efetiva. E esses caras eram falar, pô, o que você comprou esse livro? Vamos fazer alguma coisa juntos. Eu acabei me associando a uma dessas produtoras. Esses 2 livros não aconteceram, não viraram realidade, não foram filmados, talvez não sejam filmados. E eu passei a ter uma representação. Um agente me chamou e falou, olha, eu quero te representar. E aí é uma coisa educacional mesmo. Eles começam a te enfiar os piores projetos que você pode imaginar para você pagar a conta de um projeto ferrado nos Estados Unidos, que é o quê? É a última parcela de um roteiro que eles sabem que não vai ser feito. Esse roteiro é de um executivo da Warner, que o cara levou lá e talvez tenha um ator que está ali, só que o cara não tem mais como, o cara está fudido, o roteirista está enchendo o saco dele para receber. Você entra lá e paga, esse filme nunca vai acontecer. Direitos de livros que ninguém quer comprar, bancar filmes de fronteira, porque o cara acha que você é do México, então o cara começa a te mandar filme de fronteira. Só que daí você começa a falar, cara, isso é ruim, e você começa a não fazer. E aí a gente começou a ficar conhecido por dizer não para tudo. E a gente dizia sim porque os caras falavam que era bom. Aí os caras falavam, pô, esses caras sabem escolher projetos. E aí que, para mim, que é o que eu carrego, depois de anos conseguindo escolher projetos e fazer as coisas, há uma semana atrás eu tive a oportunidade de levar um amigo nosso em comum para um laboratório de Sundance como espectador, que é o Fernando Fraia. Eu falei, cara, vem comigo. Você quer conhecer um laboratório de Sundance? Eu faço 6 anos isso. Vem, eu vou te levar comigo. Levei e falei, você não tem projeto nenhum, você vai ter projeto aqui. Você vai falar com todo mundo, vai conhecer as pessoas e tal. Ele pegou e deu uma carona para um cara, que é o maior sales agent americano. Tá? Chama Glenn Basner. E ele e o Fernando, no táxi com o Glenn Basner, indo embora, perguntou o que o Glenn Basner achava da minha empresa para me falar depois. E o Glenn Basner falou, todo ano vem muita gente com dinheiro para os Estados Unidos, investir dinheiro nos Estados Unidos, dar dinheiro para a produção norte-americana. Fazer. 90% das pessoas não retornam, porque eles perdem dinheiro. A RT escolheu o projeto. E ela se manteve aqui pelo poder da escolha dela. Então, assim, eles não são vistos pelo dinheiro. Eles são vistos pela escolha deles. Eles criaram um reconhecimento pela escolha. Então, assim, a minha trajetória é uma trajetória de escolha. Errada ou certa é a minha trajetória. É aquilo que eu te falei. Em algum momento a gente soube escolher os projetos. A gente tem influência nisso, a gente gosta disso, a gente tem esse reconhecimento e é muito legal você estar conversando com pessoas que você admira profundamente e a pessoa tendo reconhecimento pela sua capacidade de escolha. Não, obviamente o financeiro conta, ele te abre espaço, mas a capacidade de escolha não é tão simples. Então, assim, pode ser que amanhã as nossas escolhas sejam péssimas e tudo que a gente faça seja uma porcaria, o nosso andar cai, a gente cai para um andar abaixo. Mas hoje a minha trajetória é essa, assim, não tenho, como eu falei aqui, eu estudo isso quase todo dia, eu leio muito, assim, eu sempre estou com um caderno, um livro, minha mala pesa, sei lá, minha mochila pesa, sei lá quantos quilos tem livro dentro da minha mochila, eu estou sempre com alguma coisa lendo e, cara, tentando aprimorar meu gosto, tentando entender o que é tendência de cinema, o que vai ser qual é o filme que eu deveria escolher num próximo momento. Às vezes eu escolho na empolgação e na emoção e o filme não é bom. Então, não tem uma regra. Essa é a minha trajetória. É o The Kid Stays in the Picture. Assista esse documentário. Acho que a gente pode fazer mais uma pergunta. E já tem 2 perguntas e daí a gente encerra. Oi, bom, eu gostaria de saber se existe algum tipo de tema que é demandado do telespectador. Por exemplo, foi citado o Bergman, e ele se utilizou do existencialismo naquela época para abordar temas da sociedade, né? E ele foi um produto que viajou, né? Tanto que ele está em alta até hoje, né? É super bem atual, na minha opinião, alguns filmes do Bergman. Existe algum tema que tem essa alta hoje em dia, que é reconhecido como uma demanda atual, ou é muito por essa questão de experimentar novos gêneros, experimentar um pouco de tudo para ver o que dá certo, como que é
a aceitação do público e descobrir novos temas, enfim. Como que vocês sentem esse mercado, digamos assim? Cara, varia, assim. Hoje tem um tema que é profundamente explorado e que ocupa muito espaço, que são os filmes de super-heróis. Então, isso é uma coisa que ocupou espaço na tela e tirou muita gente do mercado. Então, para tudo que é feito hoje, tem que existir calendário de 3 anos dos próximos filmes possíveis de super-heróis que vão ser feitos. Existe uma preocupação enorme sobre isso. Isso a gente está falando em tema. Eu acho que não. Eu acho que o tema é a resposta da atualidade que você está vivendo. Obviamente, quando existia a Guerra do Vietnã, os melhores filmes sobre a Guerra do Vietnã foram feitos depois que a Guerra do Vietnã acabou. Então, assim, talvez no momento ali ninguém tivesse querendo ver um filme sobre a Guerra do Vietnã, porque ela estava todo dia na televisão, todo dia na vida de alguém. Teve um tempo para que esse tema fosse superado, esse tema fosse amadurecido e filmes interessantes começassem a sair sobre esse tema. Eu não tenho, de novo, hoje em dia eu acho que assim, você falar, vamos fazer um filme voltado para o público feminino, para o feminismo, eu acho que é perigoso, dependendo do filme que você for fazer. Hoje você vai fazer um filme sobre um transexual e se esse ator não é trans, como a Scarlett Johansson ia fazer o papel de um trans, foi destruído e saiu do filme. O que não dá para julgar se é certo ou errado, porque você vai falar, olha, eu não estou dando espaço para um ator trans fazer parte. Não, você pode dar espaço. Você não sabe as condições para se financiar o filme, quais são as condições para se realizar o filme, quais são as condições, quais são os atores que você acessa trans para contratar, quem são eles, onde eles estão. Você vai ter que buscar e vai ter que descobrir. E aí, de repente, você oferece esse papel para uma atriz que topa fazer, se entregar para aquele papel, ela é massacrada e ela sai. Isso é um tema atual? É um tema atual. O filme vai ser feito, vai fazer público? Ninguém sabe. Talvez esse filme não seja mais. Então, assim, a demanda, é óbvio que existe demanda. A demanda hoje é pelos super-heróis. Se o filme de terror acontece, todo mundo vai querer repetir o filme de terror. Se você é pioneiro, faz alguma coisa que as pessoas gostam, todo mundo vai seguir o teu caminho, não necessariamente com o mesmo sucesso. O segredo é encontrar audiência onde ninguém sabe que existe. Então, assim, é você fazer um filme inovador e esse filme conversar com o público e aí, a partir daí, você criar, você gerar público para você, entendeu? E aí esse público seguir a tua carreira, querer assistir o que você tem para dizer, como roteirista, como diretora, como ator, como atriz. Vamos para a última pergunta. Boa noite. É óbvio a relevância do YouTube para o 3%, né? Foi visto pelo Netflix, mas qual a opinião de vocês sobre conteúdos criados para o YouTube, não digo youtubers, né? Mas sim, séries digitais, webséries, criadas para a internet, considerando que não tem como ter fomento do governo, seria um dinheiro investido da produtora, ou um dinheiro de anúncio. Se vocês acham que isso chega a ser um caminho, ou é um início, ou vocês acham que não, tipo, façam projetos e tentam vender? Qual a opinião de vocês sobre não o VOD Netflix, Amazon Prime, que compra um projeto, mas um VOD gratuito que movimenta essa indústria, querendo ou não? Eu assisto muita coisa no YouTube, mas não tanto de ficção. Eu vejo muitos vídeos sobre 1000 coisas e tal, eu gosto de vários canais, mas não de ficção. Eu acho que foi muito fundamental para a carreira, para a história do projeto 3% acontecer, ele estar lá. E estava lá como ficção. Eu acho muito legal que as pessoas tenham assistido lá. A gente pegou o piloto que tinha 26 minutos e dividiu em 3 episódios. Eu não sei hoje em dia o quanto as pessoas assistem ou não essas ficções no YouTube. E eu sei que também o YouTube lançou séries mesmo com uma puta grana lançadas lá. Então eu não sei o que dizer necessariamente. Eu acho que fazer coisas para colocar no YouTube é, no mínimo, um excelente exercício de você levar a cabo uma ideia e, independente do número de pessoas que assistam, vai ter gente que vai assistir e vai ter resposta para você. Então, eu acho extremamente válido. Agora, não sei se necessariamente a pergunta que eu não sei responder, e eu não saber responder, acho que é uma questão, o esforço que você põe de fazer uma série no YouTube é talvez o esforço de você desenvolver 10 projetos. Qual que é a chance de um projeto ser entre 10 ou a que você investiu muito, ficar boa, alguém vê? Não faço a menor ideia.
Eu sou de uma outra geração. O YouTube, para mim, eu sou mais velho. Eu sou de uma geração, eu não tenho essa... Como eu te falei, o espaço da gente, o dia tem 24 horas, então eu não necessariamente... Eu concordo com você, eu acho que é um excelente exercício, eu acho que você exercitar a tua capacidade criativa, de você fazer uma série, um filme e exibir no YouTube, eu acho excelente como exercício mesmo, e se você encontrar audiência, melhor ainda. Eu não sou audiência. E não sou mesmo, não sei se isso é uma falha curricular, não sei se isso é porque eu sou mais velho, não me acostumei com o YouTube, eu uso muito mais o YouTube para procurar vídeos curtos, coisas curtas que eu quero ali como referência para mim, para algo que eu estou fazendo, para algo que eu preciso pensar ali naquele momento, do que ver uma narrativa longa no YouTube. Eu nem filme inteiro eu consigo ver no YouTube. Não é a minha, eu prefiro ver numa mídia mais tradicional, eu tenho DVD ainda, tenho Blu-ray, eu gosto de ver minhas coisas. De novo, eu sou de uma outra geração, eu já sou um pouco mais velho. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo pelo papo, pela presença. Demais, valeu. E o nosso Woodstock de roteiro continua mais 2 dias, amanhã e depois. Venham! Valeu, tchau, tchau.